ensinaram. Vamos receber com uma linda salva de palmas Alexandre Correia aqui no altar. Cadê ele? Olá, passageiro. Se você já fez o seu check-in, dirija-se à sala de embarque e boa viagem. Boa noite, pessoal, tudo bom? Turista sofre, pessoal, pensando que não é fácil a vida de turista, não. Que alegria enorme estar aqui depois de tanto tempo dessa Covid, né? Só palestra pelo Zoom, uma alegria ver esse teatro lotado aqui. Muito obrigado a todos vocês que compareceram, obrigado a todo mundo do Teatro Capitólio, obrigado ao Centro de Voluntariado e, claro, a vocês, passageiros dessa viagem de hoje, tá legal? Quero que vocês sintam-se à vontade, mas apertem os cintos, porque quem pilota o avião agora sou eu. Que Deus nos proteja. Mas a viagem não começa de avião, ela começa de caravela. Uma pergunta bem fácil para vocês: quem descobriu o Brasil? Quem descobriu o Brasil? Vamos lá, vamos descobrir, vamos ver como é que foi essa história do descobrimento. Foi assim, ó. Os portugueses estavam aqui em Lisboa, nessa pontinha da Europa, e eles queriam chegar lá nas Índias, bem para lá da África e do Oriente Médio. Aí o Pedro Álvares Cabral pegou o telemóvel dele, abriu o Waze e digitou Índias. Só que deu ruim, ele veio parar aqui. Ele veio parar aqui, deu um pequeno desvio, a gente pode ver aqui que desviou um pouquinho, foi um desvio de 12.800 quilômetros. Uma pequena margem de erro, foi aí que surgiu o conceito de margem de erro das pesquisas eleitorais. Agora, pessoal, fazer uma travessia como essa não era um negócio simples, né? Em primeiro lugar, porque muitos marinheiros naquela época, né, achavam que a Terra era plana. Afinal de contas, né, se ela fosse redonda, ela seria redondeta e não planeta. E eles achavam que se eles continuassem navegando, eles podiam cair no abismo sem fim. E mais, como é que eram essas navegações? Tranquila, com varanda, vista para o mar, bacalhoada, Netflix, X-vídeos, o maior conforto? Não. As viagens nessa época, nos séculos XV e XVI, eram a sucursal do inferno. 1/3 das embarcações naufragavam antes de chegar. 40% dos marinheiros não retornavam para casa. E por que eles faziam essas jornadas super arriscadas? Pela última versão do iPhone? Criptomoeda? Copa Stanley? Bolsa Louis Vuitton? Não! Por canela, pimenta, cravo da Índia, noz moscada. É claro que os portugueses não acharam nada disso em Porto Seguro, né? Quando eles chegaram aqui, o que tinha? Milhares de índios. Quem descobriu o Brasil? Os índios. Além disso, o que eles encontraram aqui? Um monte de gente pelada, que acabou espalhando uma fama que o Brasil leva até hoje. E também uma árvore de tronco avermelhado, que foi apelidada de pau-brasil, Brasil, vermelho feito brasa, que acabou dando o nome do nosso Brasil, país também, né? Agora, pessoal, a gente saiu lá das cavernas e foi dar um rolê na Lua. Por quê? Porque a gente tem alma de turista, desde sempre. E não por acaso, durante boa parte da história da humanidade, a gente era nômade. Agora, depois de um tempo, não eram só as pessoas que estavam dando rolê por aí, eram também mercadorias que estavam passeando, né? Então, depois de um tempo, sobretudo depois das grandes navegações, tinham mercadorias para lá e para cá, né? A gente tinha ouro, prata, pau-brasil, especiarias, espelhinhos, ou seja, eram as mercadorias que estavam andando pelo mundo, né? Isso foi um grande impulso para a indústria do turismo, né? Pessoal, eu passei um pedaço da minha infância numa cidade que eu gosto muito, que se chama Manaus.
E uma das memórias mais vivas que eu tenho de Manaus é esse teatro, né, que é o Teatro Amazonas. E o Teatro Amazonas, ele é símbolo de um período de opulência, por causa do chamado ciclo da borracha. O ciclo da borracha aconteceu no Brasil por causa da explosão da indústria automobilística, que precisava de pneus, né? E o Brasil tinha seringueira na Amazônia, né? O que acontece, né? Manaus é uma cidade tão rica, mas tão rica nessa época, que ela tinha o apelido de Paris dos Trópicos. Très chique, maninho, né? Olha só, Paris dos Trópicos, porque é uma cidade destacadamente rica por causa da borracha. O que acontece é que o ciclo da borracha no Brasil foi muito curto, ele durou pouco mais de 30 anos, um pouco antes de 1880, até um pouquinho de 1910. E sabe por quê que esse ciclo econômico durou pouco? Se gritar, pega ladrão, não fica um, meu irmão, se gritar, pega ladrão. Não fica um. O que acontece, pessoal, é que esse inglês aqui, chamado Henry Wickham, em 1876, contrabandeou 70 mil mudas de seringueiras, enrolado em folhas de bananeira, contrabandeou para a Inglaterra. Levou para o Jardim Botânico da Inglaterra, eles escolheram as melhores sementes, tentaram plantaram em algumas colônias, como por exemplo a Malásia, e 20, 30 anos depois, a Malásia estava produzindo mais e mais barato do que o Brasil. Agora, pessoal, as indústrias automobilísticas não pararam de crescer nem de ganhar dinheiro, mas o Brasil parou com o ciclo econômico da borracha. Por quê? Porque você podia contrabandear semente de seringueira, mas você não conseguiria contrabandear uma indústria automobilística inteira, que era um processo muito mais caro e sofisticado. O que as viagens me ensinaram sobre economia e a riqueza das nações? Por que será que o Brasil exporta café a R$20 o quilo, mas por que será que a gente compra cápsulas da Nespresso a R$560 o quilo? É uma empresa de origem suíça, a gente exporta a 20 e compra a 560. Por que será que a cafeteria mais rica, famosa e cultuada do mundo, a Starbucks, que é uma cafeteria americana, e não uma cafeteria vietnamita, colombiana ou brasileira, que são países super tradicionais na produção de café? O Brasil é um grande exportador de commodities, de soja. O agronegócio é um orgulho do Brasil. Num container como esse, cabem 20 toneladas de soja. Um típico container cabem 20 toneladas de soja. 20 toneladas de soja são exportadas a algo como R$35 mil. R$35 mil num container desse. R$35 mil é o preço de 3 iPhones topo de linha. Resumindo, 20 toneladas de soja valem o mesmo que 714 gramas de celular. Essa foto é minha na Holanda, Amsterdã, né? A Holanda é um país lindo, rico, pequenininho, super desenvolvido, um charme a Holanda, né? Quando a gente fala em Holanda, a maioria de nós, talvez a gente pense das tulipas holandesas, não é mesmo? O país é famoso por essas tulipas holandesas. Acontece que agora os brasileiros estão se apaixonando por outro tipo de tulipa holandesa, as tulipas da Heineken. Mudou um pouquinho o gosto do brasileiro, né? Mas não é só vendendo cerveja que os holandeses ganham dinheiro dos brasileiros. Toda vez que você assiste o Big Brother, que está na 1000ª edição, você manda um pouquinho de dinheiro para a Holanda. Porque quem criou a ideia deste programa foi a Endemol, uma empresa holandesa. Eles tiveram a ideia do programa. Então, todo mundo que quer usar esse formato de programa tem que mandar direitos autorais para a Holanda, né? Então, enquanto a gente fica se safando de paredão e pagando boleto, os holandeses estão lá no quarto do líder, tomando Heineken e Amistel. Injusto? Não. Regra do jogo. A gente paga direitos autorais para eles, mas muitos estrangeiros pagam direitos autorais quando a gente exporta novelas brasileiras para lá. Isso é só para mostrar a importância de você ter ideias também, mais do que mercadorias, né? Se a gente fosse simplificar um bocado, pessoal, assim seriam os ciclos econômicos que a gente vem tendo ao longo da humanidade. 12 mil anos atrás, a gente teve revolução agrícola, né, quando a gente meio que inventa a agricultura, 12 mil anos atrás.
Depois do século XV, explodem as navegações. Comércio sempre teve, mas o comércio explode a partir das grandes navegações. 1760 começa a Revolução Industrial, lá na Inglaterra, máquina, fábrica, trens. Né? Século XX tem muito serviço especializado, médico, engenheiro, advogado, professor, publicitário, jornalista, esteticista, artista, esportista. Né? E de 1995 para cá, com a internet, a gente tem a revolução digital. O Brasil tem presença em todos esses serviços, né? Mas a gente é muito forte no agrícola, que é isso aqui que começou 12 mil anos atrás. 70% de tudo que o Brasil exporta está ali naquele primeiro quadradinho, revolução agrícola. E isso é bom. O Brasil é uma potência no agronegócio, e países desenvolvidos também investem no agronegócio. Isso é bom. O problema é que à medida que a gente avança para essas formas mais sofisticadas de economia, a gente vai definhando. Então, no agronegócio, a gente é número 1. O que é agronegócio? Soja, carne, minério de ferro, petróleo, enfim, né, produtos básicos, que são muito influenciados por preço. Se o seu preço estiver 10 centavos mais caro, ele vai para o outro, né? Depois, na parte de comércio, o Brasil tem presença, mas veja bem, se a gente é número um no agronegócio, no comércio, a gente é 25 no comércio global. O Brasil é o 5º maior país do mundo, é o 6º maior país em população, é o 13º em economia, e é o 25 no comércio. E no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, a gente é 85. Não é tão trágico quanto parece, porque o mundo tem 195 países, né? 193, mais a Palestina e o Vaticano, então a gente está meio que lá no meio. Né? Mas veja bem, para o tamanho do país, a gente podia ser melhor. A gente tem marcas globais? Tem, como as Havaianas, que estão presentes no mundo inteiro. Mas, de um modo geral, não tem tantas marcas brasileiras que conquistaram o mundo. Nesse critério, a gente está no chinelo. Se a gente for analisar indústrias, a gente tem fábricas, tem muita fábrica legal, como a Embraer, que é a 3ª maior fabricante de avião do mundo, e tem muita indústria boa. Mas boa parte das indústrias brasileiras apenas montam aquilo que foi projetado e desenhado por matrizes no exterior. Tem serviço especializado? Um monte, né? Em vários o Brasil é referência, como cirurgia plástica, que é um bocado estranho num país como o Brasil. E tem empresas do setor digital? Claro que tem, e muitas, mas muito pouco se a gente quiser surfar a onda do futuro. Vamos ver isso aqui, ó. As 100 maiores empresas de tecnologia, só de tecnologia aqui, em capitalização de mercado. Eu fiz essa pesquisa agora, 18 de abril. Das 100 maiores empresas do mundo, e o mundo tem 195 países, 64 são dos Estados Unidos. E é para lá que o mundo caminha, né, para a tecnologia. 9 são da China, 4 são da Coreia do Sul. Eu não falo Coreia do Sul à toa, porque a Coreia do Sul, nos anos 80, tinha um desenvolvimento parecido com o Brasil, né? E hoje a gente compra deles eletrônicos da LG, da Samsung, carros da Kia, carros da Hyundai, né? Só tem uma empresa da América do Sul neste ranking, né, de maiores empresas, das 100 maiores empresas. É o Mercado Livre, que na realidade se chama Mercado Libre, porque o Mercado Livre é uma empresa argentina, e o Brasil não tem nada. Então, Alexandre, dá para explicar a riqueza das nações e dos países apenas pela sua matriz econômica ou pauta de exportações? Não dá para explicar tudo com base apenas nisso, nem numa palestra curta de um viajante limitado como eu. Mas eu posso trazer algumas reflexões para vocês a partir das minhas viagens. Pode ser que a gente pense que o sucesso dos países vem da geografia, dos seus recursos naturais. É óbvio que um país que já tem debaixo da sua terra um monte de riqueza, esse país talvez já nasça, né, já tenha uma vantagem de cara, se você tem um monte de riqueza debaixo da terra. Vamos pegar, por exemplo, o diamante, né, que é uma pedra super preciosa. Esses são os 3 maiores produtores de diamante do mundo. Rússia é o número 1, o IDH dela é 49, Botsuana é o número 2, o IDH dela é o 100, e a República Democrática do Congo, que de democrática só tem o nome do meio. O Congo é o país mais emblemático, né, porque ele é super rico em diamante, e é um país miserável, as pessoas não têm comida, não têm sonho, não têm esperança, não têm futuro. E é um país cheio de diamante. A gente pode pensar também que uma riqueza pode ser o petróleo, né, que muitos chamam de ouro negro.
a maior reserva mundial de petróleo é da Venezuela. E ao que tudo indica, parece que a Venezuela não está sabendo manejar muito bem esse tipo de riqueza. Os Emirados Árabes também têm muito petróleo, bem menos do que a Venezuela. Dubai praticamente não tem petróleo, mas como faz parte dos Emirados. 1990, essa é uma foto de Dubai, em 1990. O imenso deserto, o imenso nada. Essa é Dubai agora, né? Dubai tem o maior prédio do mundo, um prédio de quase 1 quilômetro, construído no meio do deserto. Dubai tem ilhas artificiais, Dubai está atraindo empresas de tecnologia, e Dubai tem um plano ambicioso de estar 10 anos à frente de qualquer outra nação do mundo. Numa cidade da América, existia um pântano infestado de crocodilos. Os americanos transformaram isso em Orlando. Existia também uma cidade desértica, onde não chovia nem crescia árvore. Os americanos transformaram isso em Las Vegas. Existe no Oriente Médio um país semidesértico, não tem água potável, não tem petróleo, e uma geopolítica bastante complicada. Esse país é Israel. Mas Israel tem uma história única, né? Uma história bíblica até. Israel tem milhões de cérebros, engenheiros, empresas de ponta. Israel tem o IDH 19. Israel tem 13 prêmios Nobel. 13. A Argentina tem 5. O Brasil não tem nenhum. A Alemanha tem 111. 111-0. Não dá nem para reclamar do 7-1. 7-1 está barato. Não é mesmo? Mas sabe por que o Brasil tem 0 prêmios Nobel? Se gritar, pega ladrão. Não fica um, meu irmão. Se gritar, pega ladrão. Não fica um. Os ingleses, de novo. Se em 1876 os ingleses contrabandearam semente de seringueira, em 1960 eles meio que tiraram aquilo que seria o primeiro e até agora o único prêmio Nobel brasileiro. O que acontece é que o Peter Medawar, que é esse senhor aqui, ele nasceu em Petrópolis em 1915. Em 1960, aos 45 anos de idade, ele ganhou o prêmio Nobel por estudos de tolerância imunológica que acabaram gerando avanços no estudo de transplantes. Só que o Peter era filho de mãe inglesa, a dona Edith Muriel, podia ter nascido em Caçapava, né? Edith Muriel, era o nome da mãe inglesa dele, e o pai dele, um descendente de libanês, o senhor Medawar. Só que quando nasceu, ele foi naturalizado o quê? Inglês. E aí, oficialmente, esse prêmio Nobel, seria do Peter de Petrópolis, né? Ele acabou indo para a Inglaterra. Inglaterra furazóio, 2-0 já. Hein? Mas quem poderia vingar o Brasil das injustiças cometidas pela Inglaterra? Quem? Quem poderia? Os Vingadores? Não. Rivaldo? Genivaldo? Givaldo? Não! Rodrigo Hilbert? Neymar? Luva de pedreiro? Não, Maradona, com gol de mão roubado, mais famoso da história contra a Inglaterra. Falando em história, a gente pode pensar também que os países são mais ou menos prósperos de acordo com a história que eles tiveram, o que é um pouco verdade, né? O Japão, ao longo de sua história, já se envolveu em guerra mundial, levou duas bombas atômicas, Hiroshima e Nagasaki. O país saiu arrasado da guerra. O que eles fizeram? Juntaram seus caquinhos, trabalharam o dobro e construíram uma das nações mais desenvolvidas e prósperas. E volta e meia, o que acontece no Japão? Tsunami, terremoto. Aí o que eles fazem? Vão lá, juntam todos os caquinhos de novo e constroem um país ainda melhor. Eu sempre tive o sonho de conhecer o Egito. Nessa foto é de alguns anos atrás, eu fui com a minha família, aqui as pirâmides, né? E o Egito é um país lindo, um patrimônio arquitetônico. Assim, o que o Egito conseguiu fazer 5.000 anos atrás é um negócio impressionante. Eles construíam colossos da arquitetura, quando no resto do mundo só existia casebre. A história de avanço do Egito é tão fora da curva, que volta e meia existe alguma teoria que foram extraterrestres. Já ouviram isso? Não, as pirâmides foram extraterrestres. Né? Porque eles não conseguem entender como é que alguém construiu aquilo 5.000 anos atrás. Não existia tecnologia disponível. Para ter uma noção de como era avançada essa civilização.
O que me espanta, e o que me espantou um pouco, é que 5.000 anos depois, quando eu fui visitar o Egito, e essa é uma foto que eu tirei do Egito, né? O Egito se transformou num país tecnologicamente atrasado e subdesenvolvido. O que o Egito fez com toda aquela história de pioneirismo dele? A história é determinante. O que o Japão fez com a história dele? O que o Egito fez com a história dele? Agora, o que é sucesso? Talvez a gente fique muito apegado aqui à regra dos economistas, né? A gente falou até agora em IDH, índices, indicadores, exportações. Tem um pequeno país da Ásia, que se chama Butão, pelo nome deve ser pequeno mesmo, e ele disse assim, falou, olha, não tem nada a ver medir as nossas riquezas pelo PIB, nós somos uma cultura oriental, orientada para outro tipo de valores, a gente não está aqui só para PIB, a gente não quer medir o nosso país por produção de bens e serviços, nós temos valores ancestrais, comunitários, espirituais, a gente quer medir o sucesso desse país com outra régua. Foi por isso que eles criaram o FIB, que é felicidade interna bruta, ao invés de produto interno bruto. E o que eles dizem é que muitas vezes o país ele pode ter um PIB alto, mas sua população não ser feliz. Tem uma pesquisa que faz mundialmente, chama World Happiness Report, que é relatório da felicidade mundial. Eles pesquisam a população. Como é que você está? Você está feliz com a sua vida? O quão feliz você se considera? Na escala de 0 a 10, você diria que você é muito feliz, totalmente feliz, nada feliz. E eles divulgam esses resultados mundiais, né? E o que a gente vê é que, com muita frequência, esses dois índices, o PIB, o quanto de riqueza o país gera, e o FIB, ou seja, o quanto de quão feliz o povo diz que é ou que não é, eles não andam juntos. Então, com muita frequência, países super ricos não têm uma população proporcionalmente tão rica assim. Por exemplo, a Costa Rica está muito na frente em felicidade do que os Estados Unidos, que é uma nação mais rica, né? Outra coisa, o Brasil está bem na frente do Japão, na felicidade que o próprio povo sente. Ou seja, o que a gente percebe disso é que não dá para medir, né, o sucesso de um país apenas pela régua dos economistas. Pode ser pela régua dos economistas também, né, mas não dá para medir apenas pela régua dos economistas. Além disso, tem outra coisa que é o seguinte, você pode ser um tremendo sucesso numa coisa e pode ser um terrível fracasso na outra. Você pode ser um país super rico que destrói o meio ambiente. Você pode ser uma nação 10 anos na frente de todas as outras, com índice de liberdade do século retrasado. Você pode ser um tremendo sucesso na empresa e um terrível fracasso na sua casa. O que é sucesso para você? A outra coisa que eu aprendi também é que tudo passa. Seus piores problemas um dia passarão. Você passará, eu passarinho. E todos os impérios um dia caem. Isso aqui é Roma. O Império Romano construiu aquilo que talvez tenha sido o maior de todos os impérios, durou quase meio milênio, 500 anos de dominação mundial, impôs sua cultura, seu legado. Mas quando você passeia em Roma hoje, que é uma cidade fantástica, Roma é linda, e você vê o que sobrou, sobraram ruínas. A lição que fica, cuidado com o sucesso. O sucesso é bom demais, mas ele já instila as primeiras sementes da arrogância, as primeiras sementes da soberba, e com isso já está instaurado a semente da derrocada futura. Essa foto eu mesmo tirei da estátua de Júlio César. Júlio César foi um dos homens mais poderosos da história da humanidade, conquistou territórios, fama, glória, inclusive o mês com o seu nome, o mês de julho. Quem nasceu em julho aqui? Eu agradeço, imperador. Ele pode ter sido tudo isso daí, ter tido todo o poder do mundo, mas hoje sua estátua virou sanitários de pombo. Ele pode ter sido poderoso, mas hoje tudo o que ele recebe é cocô na cabeça. Pessoas, em última instância, o que eu percebi é que países são construções coletivas, são as pessoas que fazem o país. São as pessoas que fazem o país, ou seja, quem ergueu as pirâmides do Egito foram pessoas, quem projetou a bomba atômica foi pessoa, quem autorizou que ela fosse lançada foram pessoas, quem apertou o botão, quem soltou a bomba atômica foram pessoas, quem reconstruiu o Japão foram pessoas. Pessoas são capazes de coisas incríveis. Pessoas podem pegar diamante e transformar numa ditadura miserável e genocida. Pessoas podem pegar um deserto e construir um celeiro de gênios. Pessoas podem muitas coisas. Quem constrói países são pessoas, a despeito de sua história ou do que tenha embaixo do seu pé.
Essa foto eu tirei em Madrid, é de um mendigo. E o curioso aqui é que o mendigo está lendo o livro. Infelizmente tem mendigo em todo lugar do mundo, né? Mas uma coisa curiosa que eu notei na Europa é que eu vi muitos mendigos lendo livros. Mas não é que os mendigos leem livros, os europeus leem livros. Os europeus leem livros. E aqui no Brasil a gente não tem esse apreço por essa cultura. Muita gente passa por uma faculdade e não lê o livro inteiro de cabo a rabo. Isso é miséria intelectual. Ou seja, num futuro que nos espera, cérebro e inteligência vai valer mais do que diamante e petróleo. É um futuro que já está virando a esquina. Inteligência vai valer mais do que qualquer coisa. E um traço característico de toda nação de sucesso é educação de qualidade. Outra coisa é mentalidade. Tem mentalidade de melhorar, de inovar, de prosperar. Israel é um país pequenininho, que pensa grande. O Brasil é um país grande, que às vezes pensa pequenininho. Atitude de fazer o que precisa ser feito na hora que precisa ser feito. Como o Japão, que está sempre se reinventando e saindo melhor de todas as desgraças por que ele passa. Viajar também, pessoal, me ensinou uma coisa importante, atravessando ruas. Há uns anos atrás eu fui na Áustria, em Viena, e o meu hotel ficava 15 minutos a pé de um palácio, o Palácio de Schönbrunn, que é o que eles chamam de Palácio da Princesa Sissi, né? Dava para ir a pé, 15 minutos, mas eu estava com a bilheteria do palácio, tinha hora para fechar, estava um pouco apertado, eu fui a pé. Aí no caminho tinha uma rua, tinha um semáforo de pedestre, estava fechado para mim, fechado para o pedestre, né? Aí eu olhei e não vinha carro nenhum, eu com pressa, estava seguro, atravessei. Tinha um senhor do meu lado, me olhou, não atravessou. Um pouco mais para frente, a mesma coisa, tinha uma outra rua que eu tinha que atravessar, tinha um semáforo, vinha um carro ao longe, dava para eu atravessar com segurança, eu estava com pressa, tinha uma mãe, uma criança, supostamente filho dela, me olharam com um olhar de reprovação, eu com pressa, atravessei. Visitei o palácio e tal. De noite no hotel, sabe quando está se sentindo meio deprê, meio mal? Fiquei meio humilhado com aquela situação, porque ninguém falou nada, mas o olhar era nitidamente de reprovação. Me senti meio que um viking bárbaro, assim, sabe, invadindo alguma civilização. E depois eu fiquei fazendo uma reflexão de noite, não fiz nada de errado, eu não expus ninguém a risco, eu não me expus a risco, eu, sabe, não causei mal nenhum, ainda ganhei uns 2 minutinhos, no raciocínio meio utilitário, os benefícios foram muito maiores do que o malefício, sendo honesto, eu nem vi malefício, né? Um ano depois eu visitei Marrocos, a primeira cidade foi Casablanca, que é a capital, eu cheguei no hotel pouco depois do horário do almoço, no início da tarde, deixei minha mala no hotel e corri para arrumar algum lugar para comer, né? E aí fui atravessar a rua, o sinal estava verde para mim, né? Eu podia atravessar. Aí eu comecei a atravessar, tinha um carro vindo a meia distância, o que o carro fez? Acelerou. Que isso? Mais uma rua, quase fui atropelado de novo. Sabe, parecia que era tipo um boliche, assim, sabe, onde o carro era a bola e eu era o pino. E eu descobri depois que aquilo é uma loucura. Depois eu fui para um miolinho da cidade, e era um salve-se quem puder, Abriu o sinal para os carros, os pedestres entravam no meio dos carros, no meio dos ônibus, uma bagunça completa, sabe? E aí os carros, para se vingar dos passageiros que não deixavam eles passar no sinal verde, invadiam no sinal vermelho, uma baderna, uma loucura. Depois de um tempo eu entendi como é que funcionava, eu falei, já entendi. Vou fazer o seguinte, vou ver o que os marroquinos fazem, vou na cola deles, fico para cá, deixo uns 3 marroquinos ficar de barreira humana ali, eu vou logo depois deles. Vergonha, né? Eu virei parte do sistema. E só aí, nesse dia, que caiu a ficha do que estava errado na Áustria. É que eu renunciei à regra objetiva. A regra objetiva é, o sinal está aberto para você passa, está fechado para você não passa. Por uma regra totalmente subjetiva. Então assim, o carro está 100 metros, dá para eu ir. Dá 70 metros, dá para eu ir. Tá, os 5 metros, eu sou o Usain Bolt, dá para eu ir. Imagina se cada um decidir usar a regra conforme sua conveniência. Não é? Uma das coisas que eu percebi dos países de sucesso é ética. Não é? Ou seja, países são construções coletivas. Ninguém consegue construir um país bom quando a soma dos indivíduos está sempre querendo levar vantagem, está sempre querendo ser esperta. O Brasil tem uma coisa fantástica, que se chama jeitinho brasileiro, né? O jeitinho brasileiro tem um monte de coisa legal. O jeitinho brasileiro serve, por exemplo, para você vencer escassez, né? Então, você está vindo visita, você coloca mais água no feijão.
O feijão está caro, a vida está difícil. Mas se o feijão tiver um pouquinho mais ralo, todo mundo come, fica tudo certo. É quase o milagre da multiplicação dos pães. Uma coisa de comunidade, né? de dar suporte para o outro, para vencer uma adversidade. Outra coisa legal do jeitinho é uma faceta meio versátil, se vira nos 30 do brasileiro, que acaba dando uma característica mais criativa para o brasileiro. É tipo aquele bombril que a gente colocava na antena, né? É uma coisa que se vira, deu um jeitinho, assim. E tem outra coisa que no exterior eu sinto muita falta desse jeitinho, é a boa vontade de resolver o problema alheio. Às vezes você vai para outros países, eles não mudam 1 milímetro. Você vai num restaurante, é salmão com batata cozida. Fala, ao invés de batata cozida, podia ser batata assada, ele quebra o prato na sua cabeça. Fala, não, saia daqui, não tem paciência. Entendeu? E o brasileiro, não, peraí, você está com um problema? Deixa eu tentar dar um jeitinho. O problema do jeitinho é quando a inteligência pretende virar esperteza, é quando ele vira um drible na regra, e aí o feijão começa a azedar. Não é? Então, assim, o que eu descobri viajando muito é que construir um país de sucesso dá um trabalho desgraçado, dói, leva tempo, e é uma construção coletiva. Nenhuma construção de país é fruto de um herói, de salvador da pátria. É uma construção coletiva de todo mundo ao mesmo tempo. E serve de consolo para vocês, eu adoro ler jornal quando eu viajo para o exterior. Em todos os países do mundo, eles falam mal dos políticos. Tem pouquíssimos países em que eles não falam mal dos políticos. São os países em que a gente não pode falar deles. E é por isso que eu considero a liberdade um valor fundamental também. Já fui em Dubai muitas vezes, né? Na última viagem que eu fui em 2020, aconteceu um negócio um pouco estranho. Eu tinha, lá pelo 3º dia de viagem, eu decidi gravar um vídeo, eu sempre gravo vídeos no meu canal de YouTube, né? Minha mãe vê meus vídeos e fala que são ótimos. E aí eu falei, vou gravar um vídeo falando de Dubai, da modernidade, do futuro, né? Aí eu peguei e fui lá para ficar com cara de Dubai, eu vou gravar numa área que pareça Dubai, né? Aí eu fui para essa marina aí, que fica entre o Dubai Mall, que é o maior shopping deles, né? E aquele maior prédio do mundo. Falei, se eu gravar aqui, o fundão vai ficar com o jeitão de Dubai. Fui cedinho, eu ia passear com a minha família num jardim lá de inverno que eles têm, 9h30, 10 horas. Aí eu fui cedinho, 7h30, peguei o metrô, falei, olha, 9 horas eu já estou aqui e tal. E aí eu fui lá, só que assim, o vídeo ia ter uns 7 minutos, gravar com, assim, na mão, né, tipo um pau de selfie, ia ficar tremido, cansativo. Aí eu levei um tripézinho, sentei num banquinho, só que não tinha tanta gente, porque era cedinho, tinha bem menos gente, né. E comecei a gravar. Aí depois de alguns minutos, chegou um segurança do shopping, que era em frente, falou, pois não, senhor, o que o senhor está fazendo? Eu falei, estou gravando um vídeo. Ele falou, sim, você é youtuber, tem redes sociais? Eu falei, sou youtuber. Eu falei, não sou youtuber, mas tenho um canal no YouTube, tenho redes sociais, né? Aí ele fez assim, aí ele pegou o rádio e falou assim, e eu falei, gente, o que é isso, né? Aí passou um tempo, veio um homem todo de branco, de túnica, uma barba grande, e quando eu vi o homem, eu falei, meu Deus, eu conheço esse cara de algum lugar, sabe, dá aquela sensação, eu falei, conheço, de onde que eu conheço ele? Aí ele chegou, começou a conversar com o cara, e falou, e eu não entendo nada de árabe, mas quando eu vi ele falando assim, eu lembrei quem que era, o Osama. Eu falei, gente, e assim, sem entender árabe, eu vi, a coisa não deve estar boa para mim, eu não sei o que eles falaram, mas não deve estar boa, né? E aí, né, aí ele chegou para mim e falou assim, olha, essa aqui é uma área privada, né, você não poderia gravar vídeo. Eu falei, desculpa, eu não sabia, mas veja bem, eu estou ao ar livre, né, numa área externa, já vim aqui em Dubai 4 ou 5 vezes, né, o conteúdo é um conteúdo, só estou falando bem de Dubai, já vim aqui 4, 5 vezes, isso aqui está sempre cheio de gente fazendo filme, tirando foto e filmando, não é? E aí eu lembrei, né, que Dubai é proibido até mascar chiclete no metrô, né? E é proibido fazer dançar na rua, ouviu TikTokers? É proibido. Eu falei, gente, se mascar chiclete é proibido, imagina gravar vídeo, né? Aí comecei a ficar com medo, né? Falou, o que será que vai acontecer, né? E aí ele pegou e falou, espere aqui, né? Me deixou ali com segurança do lado, e aí foi para lá e começou a falar, blá, blá, blá,
aquelas coisas lá no telefone, e a cada 10 minutos, não me deixava sair, a cada 10 minutos eu ia lá e falava, posso sair, eu tenho um compromisso, eu vou num passeio com a minha filha. Ele falou, não, permaneça aí. Eu falei, gente, que coisa sinistra isso, comecei a ficar com medo, né? Aí eu peguei, liguei para minha esposa e falei, olha, está acontecendo um negócio meio estranho aqui, se eu não te ligar mais daqui 1 hora, aciona um seguro. Eu sabia que o nosso seguro tinha assistência jurídica, né? Falou, dá direito a advogado, porque eu sei lá o que vai acontecer, o negócio está bem estranho. Sabe o que minha mulher falou nessa hora? Não, mentira. Aí eu falei, gente do céu, né? A cada 10 minutos eu fui lá, me ofereci, falou, posso deletar o vídeo? Falou, não faça nada. E tipo 1 hora lá, sabe? E aí passou um tempo, o Osama, o cara lá voltou e falou para mim, me mostra o vídeo aí, né? E aí eles começaram um interrogatório. Por que você está aqui em Dubai? Quantos seguidores você tem no Brasil? Deu uma vergonha, porque eu tinha muito pouco seguidor, né? E aí, o que você fala? O que você faz? Por que você veio aqui? Quantas vezes, sabe? Um interrogatório, assim, né? Aí passou tipo 1 hora mesmo, não me deixavam sair de lá. Depois de 1 hora ele veio, falou, me mostra seu vídeo. Ele deletou o vídeo, né? Falou, agora entra na sua lixeira do celular. Quero ver que você vai deletar. Deletei e me liberou, né? Não tocaram um dedo em mim, não foram ríspidos em nenhum momento, mas foi meio que uma tortura psicológica. Falou, o que vai acontecer? Foi uma coisa arbitrária. Eles não me disseram, eu suponho, pela paranoia, quando eu falei que tinha canal no YouTube, e o tripé que dá a ideia de um uso mais profissional, que achasse que foi um jornalista, um ativista, sabe o que eles pensaram, né? Mas é por isso, pessoal, é por isso que ao final de toda viagem, sabe o que eu digo? Viajar é bom demais e voltar para casa é melhor ainda. Pessoal, uma das coisas mais legais de você sair da sua casa é você saber que em algum momento você pode voltar para a sua casa. E uma das coisas mais legais de você sair do Brasil é você saber que na hora que você quiser, você pode voltar para o Brasil. Esse país tem um monte de probleminha, mas eu amo esse país. E o que as viagens me ensinaram sobre viajar melhor? A primeira dica que eu tenho a dar para vocês é cuidado com a bagagem. Quando eu falo cuidado com a bagagem, é muito mais do que o que você coloca dentro dela. É muito mais do que a roupa, o protetor solar, o boné, os sapatos. Quando eu falo em cuidado com a bagagem, é que em toda viagem que você faz, você leva você junto com você. E se você for um mala, a alegria da sua viagem estará extraviada. Gente que é chata e rabugenta, vai achar a melhor cidade do mundo, chata e rabugenta, seja Petrópolis, seja Jericoacoara, ou seja Nova York. Cuidado com o que você leva, em toda viagem você leva você para a viagem. Eu tenho um caso, eu amo viajar, viagens são momentos únicos, especiais para mim, mas teve uma viagem que eu fiz para a Itália, que foi particularmente cinzenta, ruim para mim, porque eu estava passando por um momento turbulento, enfim, tinha uns problemas acontecendo, e eu levei o inferno para passear dentro de mim. Então, cuidado com o que você leva dentro da sua bagagem. Tem outra coisa também, esse aqui sou eu, minha esposa, a gente fez, ano passado, uma peregrinação para Aparecida, 53 quilômetros. E uma das coisas que o peregrino aprende, que é o seguinte, a coisa mais importante não é o que você coloca dentro da sua mochila, é o que você tira de dentro da sua mochila. Porque numa viagem longa, quanto mais pesada for a sua carga, mais difícil ela será. Quanto mais pesada for a sua carga, mais difícil ela será. A gente precisa caminhar pela vida leve. Então, desapegue de tudo quanto é tralha, mágoa, rancor, ressentimento, culpa, medo. Desapegue dessas tralhas, que sua vida vai seguir mais leve. Leve a vida leve, porque a vida é breve para carregar o que não serve. E quando não for leve, releve. Leve a vida leve. A outra coisa importante também, pessoal, uma vez eu estava num resort na Bahia, all inclusive, baita resort legal, e eu vi um senhor para lá e para cá, meio barata tonta assim, e eu vi que ele abordou um funcionário do restaurante, e o funcionário do restaurante aparentemente, acho que ele era americano, acho que ele não falava inglês, eu perguntei se eu podia ajudá-lo, né? E aí ele perguntou, onde ficam os hambúrgueres? No restaurante tinha peixe, tinha carne, tinha salada, tinha massa, tinha acarajé, tinha arroz, tinha feijão, tinha cabo de guarda-chuva empanado, tinha tudo.
mas não tinha hambúrguer. Esse homem, ele viajou 7.000 quilômetros, ele cruzou a América, ele deve comer hambúrguer 8 dias por semana. Aí chega na Bahia, ele quer comer o quê? Hambúrguer. Abra a mente. Uma das coisas mais legais de viajar é você travar contato com o diferente, cultura diferente, culinária diferente, música diferente, gente diferente, lei diferente. Ou seja, se você não estiver aberto a essa diversidade, vira uma não viagem dentro da viagem. Você não viaja, você viaja justamente para travar contato. Eu vejo as empresas cada vez mais falando de diversidade, e ela é importante, mas nada pode ser tão potente para você experimentar diversidade quanto viajar. Porque a gente é diferente, língua diferente, comida diferente. Então, se você não tiver com a mente aberta para absorver essas diferenças, vira uma não viagem dentro da viagem. Fica na sua casa. Muita gente fala, né, que viajar é muito caro, longe, demorado. Infelizmente, a gente vive num país que nem todo mundo tem o privilégio de viajar, né? Viagens podem ser eventualmente caras, longas ou demoradas? Eventualmente, sim, mas não necessariamente. Eu queria dizer que dá para caminhar a pé da minha casa, eu consigo chegar num bosque lindo, cheio de árvore, lago, pássaro, ipê, aberto o ano todo, e grátis, que tem um teatro, tem museu, tem serra. Qualquer cidade do Brasil, eu aposto, que tem recantos de beleza, redutos de beleza, que a gente não enxerga, que a gente passa pela vida de olhos fechados. Toda cidade tem seus encantos. Basta a gente estar com os olhos abertos para o belo, abertos para perceber isso. Quando meu filho, Cássio, tinha 3 anos, a gente foi na Disney com ele, né? E aí visitou a Disney, a Flórida, todos aqueles parques lá da Disney, da Universal, e aí foi todas aquelas praias, foi em Miami também, visitou Miami Beach, Pompano Beach, Skull Beach, todas essas praias que vocês podem dizer. E aí o que acontece? E aí depois a gente chegou, a tia dele chegou para ele e falou: nossa, Cássio, viajandão, hein, garoto, conheceu um monte de lugar, Disney, Miami Beach, qual foi o lugar que você mais gostou? Aí ele falou assim: Ubatuba. A gente gasta uma grana, se espreme 8 horas no avião, ele falou que preferiu Ubatuba. A outra coisa também, pessoal, é o seguinte: eu queria dizer que um dos períodos que eu mais viajei na minha vida foi um período que eu não entrei em avião, não entrei em trem, não entrei em ônibus, não entrei em nada. Foi entre a infância e o começo da adolescência, quando eu tinha uma ficha da biblioteca pública municipal. E eu lia muito. Os livros me levaram para muitos lugares. E os lugares mais legais que os livros me levaram foram lugares imaginários. Então eu viajei muito, apenas com livros, pessoal. Eu viajei muito com livros. Eu sou muito grato aos livros, porque além das viagens que eles me proporcionaram, eles fizeram com que eu me tornasse um profissional melhor, um profissional mais qualificado, ganhasse mais dinheiro, e com isso pudesse pagar por algumas das viagens que eu mostrei aqui para vocês. E o que as viagens me ensinaram sobre a importância de viajar? Viajar te deixa mais rico, e não apenas no meu caso, que vendo viagens, mas te deixa mais rico de experiências, de cultura. Viajar deixa a gente mais rico, mas pode te deixar rico no sentido literal também, né? Esse senhor aqui, em 1982, quando ele tinha 38 anos de idade, ele fez uma viagem a trabalho para a Tailândia. Ele era representante de uma empresa alemã de pasta de dente, né? E aí ele chegou, um voo super cansativo, chegou de madrugada, e ele tinha reunião no dia seguinte, ele com aquele jet lag todo cansado, e ele viu que o taxista estava de madrugada super disposto, e o taxista ficava bebericando um chá lá, né? Ele falou: puta, eu tô tudo quebrado, madrugada, esse taxista pilhado aí, né? Aí perguntou para o taxista, né: o que você está bebendo? Sabe o que o taxista falou? O taxista falou para ele que ele estava tomando um chá que tinha efeito energético, que se chamava Kratin Daeng. Kratin Daeng, em tailandês, sabe o que significa? Touro vermelho. Como é que é touro vermelho em inglês? Red Bull. Ele falou: nossa, e ficou super bem quando ele tomou esse chá. Aí ele, nessa viagem, ele agendou uma visita para essa empresa que fazia o Kratin Daeng, né? Perguntou se ele não podia ser sócio e representar, colocar esse produto lá na Europa, fundou a Red Bull, e o resto é história, e hoje ele é bilionário,
né? Podia dar mais um monte de exemplo. Viagens também fazem você ser mais criativo. Viagem estimula a criatividade. Que criatividade tem a ver com repertório. Quanto mais coisa você vê, você faz, quanto mais referência você tem, mais criativo você fica. É por isso que o Van Gogh, muitos dos quadros que ele pintou foram das viagens que ele fez. Ele conhecia uma paisagem nova, ele pintava uma coisa nova. Além da viagem estimular a criatividade, tem outra coisa que eu gosto muito, que é visitar museus, né? 15 anos atrás, eu me lembro de uma viagem, de uma visita marcante que eu fiz para o Museu do Louvre, em Paris, né? E museu, essa coisa, todo mundo comportado, sério, vendo quadros, não é bagunça, né? E aí, no meio da visita, sabe o que começa a tocar na maior altura? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê. Tudo que eu queria era saber por quê um infeliz no Museu do Louvre, em Paris, estava ouvindo, nessa altura, calcinha preta, culotte noire, em Paris. Eu falei, gente, que vergonha de ser brasileiro, onde que eu me enfio? Que vergonha, só podia ser brasileiro. E eu falei mais, se investigar direitinho, pode crer, é corintiano. Eu falei, investiga direitinho que vai ver que é corintiano. Eu falei, gente, que vergonha. Aí passa mais 10 minutos, o que acontece? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas... Eu falei, gente, foi dando um ódio, né? Eu falei, pô, se eu pego esse cara, se eu pego essa pessoa, vocês vão ver uma coisa. Aí já no final da minha visita, né, eu fui no banheiro, e aí? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Subiu sangue. Eu falei, agora eu pego esse sujeito e vou falar umas boas mesmo. Aí eu olhei, não tinha ninguém no banheiro. Estava saindo do meu celular. Mas eu tenho, peraí, em minha defesa eu preciso dizer o que acontece. Naquela época, 15 anos atrás, era muito caro fazer ligação para a Europa, era tipo 7 euros o minuto, era uma coisa absurda, né? E o meu celular não, era muito vagabundo, não mandava nem SMS. O único jeito barato era 1 euro, era mandar SMS, né? E aí eu tinha uma amiga, que eu não vou falar o nome dela, por ética, por elegância, né? Aí eu cheguei para ela e falei, Bianca. Aí a Bianca Cotrim falou assim para mim, oi Alexandre. E ela era tão moderna que ela tinha 2 celulares desses. Eu falei, Bianca, você não podia emprestar? E era o super chique, era esse modelo aqui, super discreto, pink neon fluorescente, né? E ela me emprestou, e esse era o ringtone dela. Eu acho que eu sou um cara assim, até legal, né? Eu fico pensando. Agora, eu tenho um defeito, assim, eu guardo rancor, eu guardo mágoa no coração. Naquele dia, no banheiro lá, humilhado, em plena Paris, eu falei, Bianca, você me paga. Vai ter troco, Bianca. Nesses últimos dias, convidando as pessoas aqui para vir, daqui a pouco eu estou passando a lista de mensagens, aparece lá, Bianca Cotrim. Falei, ela jurou que vinha no teatro, no fim faltou. Olha só, esperta, sexto sentido. E eu tinha um sexto sentido bom também. Era um corintiano que estava fazendo. Meu sexto sentido não falha, era um corintiano que estava fazendo aquilo. Portanto, quando forem em museus na Europa, desliguem o celular ou escolham melhor as amizades de vocês. Charles Darwin não teria formulado a teoria que ele fez se não fosse as viagens que ele fez, né? A teoria da evolução, ele só pôde fundamentar porque ele viajou, fez expedições, inclusive a mais famosa dela, para Ilhas Galápagos, no Equador, né? Então as viagens são super importantes. E o mais importante de tudo é que viagem nos deixa felizes. Viagem deixa a gente feliz antes da viagem, quando a gente está sonhando com ela, planejando, durante a viagem, por razões óbvias, e depois da viagem, relembrando. É por isso que depois de meio século de vida e muitos anos viajando, eu posso dizer que a principal lição que eu tive é que as melhores coisas da vida não são coisas. Porque as coisas, elas vivem fora de você. Mas suas experiências vivem dentro de você. Suas experiências contam a história de sua vida e ajudam a definir quem você é. Daqui a 20 ou 30 anos, é pouco provável que você fique lembrando, aquele micro-ondas que eu comprei, ou daquela bota super cara, que apertava seu dedo no inverno, que você usou uma vez só. Mas com certeza você vai guardar na sua memória, no seu coração, os momentos legais que você passou na viagem, ou na companhia das pessoas que realmente são importantes para você.
E é isso que eu tinha que dizer hoje, porque depois de tanto tempo viajando, essas foram as maiores lições que as viagens me deram, que as melhores coisas da vida não são coisas. Obrigado.